Olá, você já se inscreveu no meu curso online gratuito que começa dia 7 de dezembro? O link está na bio. Se não encontrar, me chama no direct, tá bom? Feliz noite! Olá! Como vocês estão? Feliz noite! Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu, Otávio, Eliana Paisagismo. Olha minha Wanda, eu falei que ia levar hoje pra fazenda, não levei não, pensei assim, vou deixar até amanhã que eu vou fazer live essa semana só até quarta, porque o meu aniversário mesmo é quinta, da Linda sexta, então eu vou deixar aqui até acabar as lives, depois eu levo. Ah, amanhã eu tô com jardineiro, que delícia! Gente, uma sede. Sabe por que eu não como doce? Eu tava com vontade de comer doce, peguei um doce de leite diet. Ele é muito gostoso. Aí me deu sede. Feliz noite, Claudete, Ana Maria, Mari Plantes. Feliz noite! Hoje meu dia foi incrível. Um monte de coisa pra fazer, mas sabe o que eu tô percebendo? Eu tô percebendo que os dias estão muito cheios de coisas. Não sei, obrigada que você ama minhas dicas, estou cheia de dicas sensacionais, cheia de dicas. Um beijo no seu coração, Rose. Eu tô percebendo que tá muito corrido. Não sei porque juntou o final de ano com todo mundo querendo recuperar alguma coisa aí da pandemia. Vocês viram que hoje eu não tô de esmalte verde? Acabei de passar, porque o meu aniversário da Linda vai ser de Mulher Maravilha. Sério. Um almoço lá, só pra gente lá na fazenda sábado, e eu passei de Mulher Maravilha. Participa do curso online. Vai ser maravilhoso. Muitas dicas sensacionais de... O curso vai chamar Plantas e Orquídeas. Vai ter uma aula só de como você ornamenta a sua casa pro Natal. Não perca, vai ser o maior evento online gratuito que eu já fiz. Mas tem que se inscrever e tá lá na bio para você se inscrever. Só preencher o formulário. Ah, o brinco é um jasmim. É um jasmim manga. Olha. Oi, Nagilala, Beatriz, feliz noite. Linda, estão mandando um beijo pra você. O meu filtro ficou bonitinho, né? É cheio de folhinhas. Beatriz Souza começou a me seguir agora. Um beijo no seu coração. Você vai aprender muito de plantas. Quase 40 anos. Tô fazendo 40 anos agora em novembro que eu tô indo no mundo das plantas. Deixa eu ver se o Douglas tá aqui. O Douglas é sensacional. Já tô marcando outra live com ele. Tava chovendo na cidade dele. Deixa eu ver, Douglas. Ação para ele, vamos ver se ele recebeu lá. O brinco é de... Mas eu entrei um pouquinho antes também. Ei, Brígida Rosa! Um beijo para você, sua linda! Vocês viram onde eu mostrei, né? Minha Wanda branquinha. Eu vou levar para fazenda. Vou fazer live essa semana só até amanhã. Amanhã eu vou fazer uma live com a minha irmã, com meu sobrinho, e com a Jéssica com coisa de música, lá na casa da minha irmã. Quinta, não vou fazer live porque é meu aniversário. Sexta é aniversário da Linda, não vou. E sábado eu não faço. Aí eu volto no domingo. Cleazuli. Belém do Pará, olá! O Douglas arrasa. Hoje a gente vai falar de acabar de falar de cachepô de madeira, vai ser sensacional. O cenário tá lindo, não tá? O Douglas não tá conseguindo participar. Douglas, é muito difícil encontrar a Wanda tão branquinha. Eu ganhei agora lá no Lambra. Douglas, manda pra mim. Manda pra mim, Douglas, uma solicitação. Vê se você consegue. Ei, Pablo Orquídeas, um beijo no seu coração. Ei, Verônica.
Helena. Helena, você é de Belo Horizonte, aqui pertinho. Um beijo para você. Fátima Dias, Catarina. Amo ver vocês. Aqui, eu vi o nome do Douglas aqui. Enviei outra solicitação. Douglas. Sergipe, Neide Dias, olá. Ei! Feliz Boa noite, noite, meu pessoal. lindo! Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo em paz. Melhor agora, feliz em te ver, meu amigo. Obrigado, eu também. Boa noite, pessoal. Você tá diferente hoje? Cortou o cabelo diferente? Não. Tá bonito. Ah, elas que estão bonitas. Ó. Tá tudo bem? Tudo. E você? Tudo maravilhoso. Começou a chover aqui agora. Aí tá chovendo ainda? Tá chovendo, tá chovendo. O pessoal tá falando que você é um amor de pessoa. Obrigado, pessoal. Daí onde você tá, você consegue ler os comentários ou não? Consigo. A E Brígida, boa noite. gratidão por você ter aqui mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço por compartilhar seu espaço conosco. Pessoal, essa orquídea é Wanda e essa orquídea que está atrás dele também é, não é? Isso. Olha aí. Tá da cor do meu jasmim aqui, do meu brinco. Ela é meio Pessoal, esverdeada. Rio de Janeiro tá chovendo, Brasília chovendo. Graças a Deus. As plantas amam chuva, elas precisam de chuva. Precisa. Todas as plantas precisam de chuva. Você quer falar quais as orquídeas que estão aí floridas? Dá para falar, dá para falar. Que a Essa gente que é eu mostrei curiosa. aí, essa que eu mostrei aqui em cima, ó, é uma Vanda, tá? É um cruzamento entre Vanda Cultana White com Vanda Sanderiana Alba. Aí saiu essa belezinha aí. A minha Aí é aqui, alba, não é? a sua a sua é Alba. Aí eu tenho essa Cattleya Whippen cerúlea. Para quem não sabe, cerúlea é a variação que os orquidófilos chamam de azulada, né? É a verdadeira orquídea azul, vamos se dizer assim. Essa é um cruzamento entre Cattleya Varnelli e Schilleriana. Tá linda. Aí eu tenho essa belezinha que chegou hoje para mim. É uma Cattleitônia. É uma mini orquídea, ó, Que bem linda. diferente. Branquinho. Aí eu tenho, para quem está me acompanhando sabe que essa belezinha aqui tá um show de floração. Essa é uma Cattleya purpurata. Antigamente, um tempo atrás, o pessoal chamava ela de Laelia purpurata. Mas agora mudou para Cattleya, né? Então, andam mudando vários nomes de orquídeas. As laélias estão sendo chamadas de Cattleyas, as sofronites, Serna, breve pedunculata, também estão sendo chamadas de Cattleya, né? Então, sempre está mudando os nomes aí. E essa aqui no fundo aqui é um Dendrobium Gatunson Rei. Tá É lindo. bem bonito. E o que para contextualizar, Douglas, o pessoal, a primeira live que está salva que eu fiz com você, você falou sobre o quê? A gente mostrou como que a gente planta, né?
as orquídeas em cachepô. Então, eu ensinei replantando uma Phalaenopsis, que é essa daqui. Muito na prática a gente fez, né? Isso, foi tudo na prática. Inclusive, não sei se vai dar para vocês verem, mas ela está começando a enraizar ali, ó. Já. Show, hein? Deu certo! Deu certo. E ensinei também a plantar no cachepô invertido, que o pessoal gostou bastante também, que é sem a utilização de substrato. Essa é uma planta que já está nesse cultivo já há uns 2 meses. Olha o enraizamento dela, que legal. Show! Então essa é mais uma opção de cultivo de cachepô. Livre para crescer, a água não fica acumulada. Isso aí. Aí hoje a gente vai falar sobre quais substratos a gente pode utilizar no cultivo das orquídeas. Ok? Aí eu até mandei para a Ana. Ana quer também? Ele vai mostrar a amostra de substrato de novo. Eu montei essa tabela. Eu montei esses mini cachepôs aqui, ó. Eles têm a medida 10 por 10. Então eu montei alguns cachepôs desse pequeno para mostrar para vocês, colocando a amostra de todos os tipos de substrato que a gente pode utilizar no cultivo das orquídeas. Desde o mais comum, né, até o mais elaborado, vamos dizer assim, né? E a gente falou também para a gente utilizar o substrato que a gente consegue em nossa região, né? Não é porque eu cultivo em tal substrato que vocês devem cultivar da mesma maneira, no mesmo substrato. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos tipos de substratos que a gente pode utilizar no cultivo das orquídeas em cachepôs e em vaso plástico também, né? Vai falar sobre a rega, como que funciona a rega em cachepô, entendeu? E a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre a adubação que eu utilizo, né? Muita gente tem curiosidade sobre isso, né? Então, para começar, deixa eu aproximar mais a câmera e mostrar para vocês aqui. Você viu meus lírios? Oi? Meus lírios, você viu? Vi, muito bonita, né? Não tem como não ver, né? Muito bonito. Esses brincos aí também, ó. Muito bonito. Eu detesto pessoa que chama atenção. Eu gosto de ser discreta. Detesto pessoa chamativa, que usa coisa chamativa. Percebe-se. Então, pessoal. Então, antes de tudo, vai compartilhando aí com o pessoal a nossa live. A gente vai falar de bastante coisa. E são várias... Tem alguns detalhes que muitas pessoas não sabem sobre substrato, né? Não sabe quais substratos a gente pode utilizar. Então, estarei mostrando para vocês quais tipos de substratos que a gente pode utilizar e mais ou menos a durabilidade de cada um. Então, vocês vão ver o que se adequa a seu cultivo e o que você consegue na sua região. Alguns Fala pro pessoal, aonde você está, Douglas? Eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. Né? Eu moro em Pará de Minas, estou 75 quilômetros de Belo Horizonte. Então, quer dizer, até a minha realidade é muito diferente do Douglas, né, Douglas? Sim. Né? Então, a gente vai começar com o substrato. Primeiro eu vou apresentar para vocês 2 substratos que é um dos mais utilizados em grandes produtores, principalmente na produção de Phalaenopsis, Denfal, alguns dendróbios que se encontram lá em Olambra. Inclusive, a Ana esteve em Olambra essa semana aí que passou e foi fantástico. Você não quis ir, te convidei. Você prefere ir para o sul. Também a gente não pode ir em todo lugar, né? Né? Mas em breve a gente vai se encontrar. Então aqui, ó.
Um dos substratos mais utilizados em grandes produções é o musgo esfagno, que é esse musgo aqui, ó, ele é clarinho, meio rosinha, né? Então, esse é um dos mais utilizados em grandes produções. Eles falam esfagno chileno, musgo rosa, tudo quanto é nome. Então, tem o esfagno, tem vários tipos de esfagno, né? Tem o esfagno nacional, que é o nosso. Então, esse daqui, se não me engano, é o nacional. Ele é meio rosado. Aí tem um mais branquinho, parecendo mais uma cor de palha, assim. Eu gosto de utilizar esse daqui, o rosado, né? É o que eu consigo aqui na minha região, né? E existe também o esfagno chileno, que é um dos melhores um dos melhores esfagnos que tem em questão de durabilidade. Então o seu é o rosinho brasileiro. Isso, o meu é o rosa. É que ele tá seco, mas se eu molhar ele fica mais rosinha, né? Então o esfagno chileno é um dos esfagnos mais procurados aí pelos orquidófilos, né? Ele dá menos poeirinha, né? Acredito que não. Acredito que todo esfagno ele dá essa esfarelada assim. É que a gente tem que umedecer ele para a gente utilizar. Fica melhor para manusear tudo. Qual que você acha a diferença do brasileiro e do chileno? Olha, o brasileiro, como é que eu posso te falar? Em questão de durabilidade, ele não dura muito tempo, né? Eu acredito que assim uma das diferenças maiores é em questão da durabilidade. O chileno, eu ainda não consegui o chileno, não adquiri ainda, então não tenho experiência com o chileno. Mas segundo alguns amigos orquidófilos meus, o chileno ele parece que ele tem uma durabilidade melhor. Então assim a manutenção é pouco. E tem uma observação. Eu vou falar para vocês depois. Eu praticamente quase não utilizo o esfagno no meu cultivo. Por quê? Porque o meu orquidário ele é aberto. Ele é apenas protegido com uma tela de sombreamento. O pessoal chama sombrite, né? Então, chega a época da chuva, o esfagno ele segura muita umidade. Então acaba sendo prejudicial, vai apodrecendo as raízes e logo então começa a fungar a planta. Então, eu também, como em árvore, quase não uso. Então, aí como a maioria das pessoas tem orquidário aberto, né, só com a tela de sombreamento, eu não aconselho a utilizar o esfagno puro, entendeu? Porque chega a época das chuvas, né? Ele segura muita umidade, pode trazer alguns problemas das plantas. Mas, Douglas, você falou que grandes produtores utilizam o esfagno, sim, porque eles têm uma cobertura plástica por cima da estrutura, né? Então, eles que conseguem regular a rega, a umidade ambiente, entendeu? Eles então, regulam assim, tudo, né? Oi? Eles regulam tudo. Sim, eles conseguem temperatura, adubação, tudo. Isso, Ventilação. é bem difícil. Então, o esfagno é um dos mais utilizados em grandes produtores. O segundo mais utilizado é os chips de coco, né? Que é um substrato também que ele segura bastante umidade. Ele segura a água até 2 vezes o seu volume, né? Aqui ele está sequinho. Então, esse é utilizado bastante também. Inclusive, tem uma Phalaenopsis aqui, ó, que ela está sendo cultivada, ó, com chips de coco, né? Então, um dos pontos negativos dos chips de coco também é em questão de sua durabilidade, né? A sua durabilidade não é tão boa para quem tem orquídeas em casa. Não é igual grandes produtores que não ficam com a orquídea ali permanente, né? Elas crescem e vão sendo comercializadas e chega para a gente assim. Então, o que acontece? O chip de coco, com o passar do tempo,
ele vai ficando com essa característica aqui, ó. Ele vai dando esses mofinhos, então tá na hora de trocar. Entendeu? Mas pode-se fazer mix com ele, utilizando materiais inertes que eu vou mostrar para vocês depois. Então, os chips de coco é um dos segundos mais utilizados. O terceiro mais utilizado é a famosa casca de pinos, né? Essa é show. Esse material aqui. Tem uma observação, a gente não pode utilizar a casca de pinos em natura, né? Ela tem que passar por um processo de tratamento. Por quê? Ela contém uma substância tóxica chamada tanino, né? Que é tóxica para as raízes das orquídeas. Então, quando a raiz da orquídea começa a enraizar ali, vai queimando, né? Isso não é legal. Sem raiz, a orquídea não se desenvolve. Então, tem que passar por um tratamento, né? Então, se vocês forem adquirir a casca de pinos, vocês procurem floriculturas, né? Que propõem para você que esse tipo de material foi passado por um tratamento, ou em algum orquidário da sua região, tá? Com o chip de coco é a mesma coisa, ele também contém o tanino, mas geralmente esse chip de coco que a gente compra por aí, ele já é tratado. A gente tem que ter uma observação maior em questão com a casca de pinos, tá? Tem como fazer o tratamento em casa? Tem. Dura em média 40 dias para a gente fazer esse tratamento em casa. Eu já tratei muita casca de pinos. Então, como é que funciona o tratamento? A gente deixa de molho na água normal. Durante 40 dias, em média 30 a 40 dias, a gente vai trocando a água toda vez que ela estiver escura. Enquanto a água estiver escura, isso te diz que contém tanino ainda. Então, essa é o terceiro substrato mais utilizado. Em questão de durabilidade, dura em média de 3 a 4 anos a casca de pinos, né? Os chips de coco duram em média assim, uns 2 anos, 2 para 3 anos. O esfagno também, se a gente utiliza ele puro, ele também tem essa durabilidade aí menor, né? Então agora eu vou mostrar alguns substratos que não é tão comum assim, sabe? Muita gente ainda tem medo de utilizar alguns, como a brita, como o seixo de rio, e vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o carvão, tá? O carvão também é um substrato que a gente pode utilizar, tá? Mas tem uma observação, não pode ser o carvão já usado no churrasco, tá? Porque vai conter sais e gordura, então não é bom para o cultivo, tem que ser ele antes de ser utilizado. A porcentagem, muita gente planta no carvão puro. A porcentagem para a gente utilizar... Muito seco, né? Isso. Não é nem questão do seco. O que acontece? Muitas pessoas não sabem, mas o carvão, ele absorve tudo que a gente coloca no vaso. Entendeu? A água ele absorve, até aí não é tão grande o problema. Mas o problema é quando a gente pratica alguma adubação. A adubação são sais minerais ali. Então, um dos primeiros itens dentro do vaso da orquídea que vai pegar isso daí é o carvão. Por mais que a gente dá uma rega em abundância, não é o suficiente para limpar. Então, não utilize o carvão puro, tá, pessoal, como substrato. Utilize apenas 10% no seu mix, tá? Douglas, que mix é esse que você está falando? Mix é quando a gente mistura diversos substratos diferentes, onde eles dão alguma regulada aí entre eles assim. Se complementam, né? Sim, um vai complementando o outro. Por exemplo, os chips de coco, que é um substrato que não dura muito tempo, a gente pega uma parte dele e mistura a mesma parte com o substrato inerte, como a brita. Então, ele vai, assim, dar uma regulada ali no cultivo. Tanto questão de umidade em excesso, tanto questão da sua durabilidade. Porque enquanto os chips de coco,
ele começa a se decompor, a brita ali vai dar uma... Como é que a gente pode dizer? Vai dar uma segurada um pouco ainda mais no cultivo. Então é bem legal a gente fazer esses mix. A gente pode fazer mix utilizando vários substratos. Esses substratos que eu vou mostrar aqui para vocês, você pode misturar todos eles juntos, entendeu? Então tudo vai do gosto da pessoa e que ela consegue na região, né? E o que se adequa ao cultivo dela, ok? Então a gente pode pegar o porcentagem que você falou do carvão, Douglas? 10%, pessoal. Anotem aí. 10% é a porcentagem. O que acontece quando ele chupa o adubo? Aí fica o ácido. Então, a adubação são sais minerais. Então, o carvão vai absorvendo, vai absorvendo. Com o passar do tempo, ele vai ficando até mesmo meio esbranquiçado, né? Ele vai ficando ácido por causa dos sais minerais, né? Então, a raiz vai encostar ali e vai queimar, entendeu? Toda raiz que encostar ali vai queimar no carvão. Então, por isso que é importante a gente utilizar apenas 10% no mix, tá? Desse substrato. Outro substrato ele é um filtro, né? A gente põe carvão em tudo para filtro, até na geladeira. Sim, pega cheiro, sim. ele é ótimo. Mas é igual você está falando, só 10%. Sim, só 10%. Anotem aí, pessoal. Apenas 10% de carvão no mix de substrato das suas orquídeas. Um outro bastante utilizado mais por colecionadores assim é a casca de macadâmia, que é utilizado em cosméticos, né? Então, eles extraem a castanha e sobra essa casquinha. Ela é perfeita para o cultivo de orquídeas. Por quê? Até você, Douglas. Hã? Até você tá amando ela? Eu utilizo pouco, assim, eu tenho outras preferências, né? Mas ele é um substrato muito bom, a durabilidade dele é boa, ele dura bastante tempo, porque ele é mais rígido, ele é mais maciço, né? Mas tem umas observações também. Tem que tomar cuidado com quem vocês adquirem a macadâmia, porque pode conter algum resíduo de castanha. Então, se contém algum resíduo de castanha, obviamente vai trazer problemas para a sua planta. Com a umidade do vaso, vai trazer alguns fungos, bactérias, alguns insetos, né? E isso não é legal, prejudica o cultivo. Então, procurem adquirir esse tipo de materiais com fornecedores assim mais confiáveis, entendeu? Um dos fornecedores, essa casca de macadâmia eu adquiri do Mundo NPK, tá? Que antes deles venderem, eles fazem esse processo, eles lavam tal e tiram os resíduos. Uma observação: não utilize ele puro também, porque como ele é tipo uma conchinha, ele segura um pouco mais de umidade do que alguns outros substratos. Então, procure fazer um mix também, utilizando material inerte, como a brita, o seixo de rio ou argila expandida. Essa Cattleya Wheaten aqui, ela está sendo cultivada com um mix de 50% casca de macadâmia e 50% brita. Aqui não dá para ver muito aí. Então, ela dá essa regulada na umidade, ok? Legal. Outro substrato não muito comum, mas que conheço várias pessoas que utilizam, inclusive a Michele, que fez live com você, a nossa amiga Michele, é a quenga de coco, que é essa parte mais dura, aonde fica presa a castanha. É como se fosse a casca de macadâmia, só que é maior. Então, o que acontece? Num lado fica preso os chicos de coco, e nesse outro lado fica presa a castanha. Tá? E a mesma observação da casca de macadâmia, não pode conter resíduos, tá? Tem que ser bem limpinho, tá? Uma observação geral, sempre deixe seu substrato muito limpo, lave bem a água corrente. Orquídeas odeiam materiais sujos, ok? Outro material que é muito utilizado
em vários orquidários aí, é a brita, tá? A gente pode utilizar a brita pura, ok? No cultivo. E a gente pode estar fazendo um mix, como eu falei, é um material inerte, ele não apodrece, tá? Então traz um melhor cultivo aí, tá? Outro Cuidado para material quem for usar brita, questão. Aí tem que ver uma série de coisas, né? A questão da irrigação, né, Douglas? Não é para ver a live e mudar amanhã tudo para brita, não. Sim, sim. Se você utilizar só a brita em cachepô, seca muito rápido. Você rega, em poucas horas ali já está seco, tá? Se você utilizar ele puro. Se você pegar e plantar num vaso, cultivar em vaso plástico com brita, ele segura um pouco mais de umidade, porque o vaso de plástico ele não é vazado. Ele tem só a drenagem aqui no fundo, então ele segura um pouco mais de umidade. Como o cachepô ele é todo vazado, tem uma circulação de ar maior, então assim acaba secando mais rápido. Esse é o seixo de rio, o meu queridinho aqui do meu cultivo. Quem me acompanha sabe que eu utilizo o seixo de rio, né? Ele é um material limpo, ele não se decompõe, é uma rocha, né? E ele é muito bom, as orquídeas gostam, aderem bem às raízes, né? Então esse é um substrato muito bom. Você pode utilizar ele puro também, ou você pode fazer algum mix com outro substrato orgânico, tá? Eu utilizo ele puro em meus cachepôs. Porque meu orquidário, lembrando novamente, meu orquidário não tem lona plástica, então pega chuva. Essas últimas semanas aí, teve semana que choveu 4, 5 dias seguidos. Então, por isso é importante a gente utilizar um substrato mais drenável para quem não tem essa cobertura plástica. Qual que é a diferença que você acha desse para a brita? Por que você optou para esse? Parece que a orquídea adere melhor nesse aí, né? A brita esquenta mais? Tem sim, tem algumas diferenças aí. A brita, ela é mais importante, né? A brita, por ela ser escura, ela pega mais calor. O seixo, como é mais claro, ele segura um pouco ali a temperatura, tá? Mas o que acontece? Isso é uma coisa que eu esqueci de falar da brita. A nossa brita, aqui na nossa região, aqui no nosso estado, a nossa brita ela é calcária. Ela solta um pozinho, sabe? Então as orquídeas não gostam. As raízes até dá uma aderida, mas não muito bem como deveria. Entendeu? Então, conversando com o Marcos Locatelli, né, um grande amigo nosso aí, parceiro. Então, o Dr. Marcos Locatelli falou para mim, ó, a sua brita ela é calcária, então ela solta alguns resíduos, tal. Você pode utilizar no seu cultivo, mas as raízes não aderem muito bem. Então, a gente tem que preservar nas orquídeas, não só nas orquídeas, mas nas plantas em gerais, as suas raízes. Sem as raízes, elas não são nada. Então, eu optei pelo seixo de rio. Por quê? Porque aqui a gente consegue até com mais facilidade o seixo de rio. A gente compra em floricultura limpinho já. A gente só passa uma água para tirar um pouco da sujeira. Então, a brita nossa aqui ela não é muito boa para o cultivo. Pode utilizar, mas as raízes não aderem muito bem. Agora, os restantes dos estados aí, tem uma brita melhor, né? Uma brita de basalto, a famosa brita gneiss, que é uma brita que ela parece um mármorezinho, ela é manchadinha assim de branco, com cinza, né? Então são melhores. Então por isso que eu optei em utilizar o seixo de rio, por essa questão dele ser um material mais limpo e que não solta resíduo, porque ele não é calcário, e questão da sua durabilidade e drenagem pelo meu orquidário aberto. Né? Outro substrato que a gente pode utilizar é o argila expandida, que é esse material aqui. Ele também é um material inerte, ele não apodrece assim fácil, né? Então ele dura muito tempo também. A gente também pode utilizar ele puro e também pode utilizar ele em mix, tá? Quem está utilizando
a argila expandida é nosso amigo Breno, tá? Então, ele está utilizando, ele está tendo resultados muito bons. Ele usa só isso? Ele usa com a macadâmia, né? Me parece que ele mistura com a macadâmia. O Breno é show. A gente tem uma live marcada aí próximo fim de semana aí. Já dando um spoiler. Você já tem o dia? Domingo que vem. Eu não lembro a data. Às 15 horas. Eu vou fazer o postzinho e vou compartilhar com o pessoal amanhã. Sobre o quê? Provavelmente a gente deixou para... como é que a gente fala? Deixou para decidir hoje para amanhã. Mas provavelmente vai ser os locais que a gente pode cultivar orquídeas. Vaso plástico, cerâmico, cachepô, jardim. O Breno adora cultivar orquídeas no jardim, né? Montar jardins e plantar as Pessoal, orquídeas tem na muita sala. dúvida. Como que põe as orquídeas Pessoal, no jardim para ficar bonito? Tem muita dúvida. Então, não perca Excelente esse tempo. tema. Amanhã vou estar fazendo post e compartilhar com vocês. Outro substrato que eu comecei a utilizar, porém a gente consegue mais ele na região mais norte do nosso país. No Nordeste, Pernambuco, lá para aqueles lados lá. Essa minha amiga Rosimeire Oliveira que mandou para mim, é a casca de cajá, tá? Ela é um material que dura bastante tempo, ele é um material orgânico, né? Ele é uma casca mesmo, mas ele tem uma alta durabilidade, ele não contém tanino, ele é neutro, tá? Então, do jeito que a gente pega, a gente pode estar utilizando. Lembrando, passa uma água antes para tirar o resíduo, poeira, essas outras coisas que a gente pode ter no substrato. Então, é um material muito bom, seca muito rápido, tem uma boa drenagem, tem uma ventilação e as orquídeas gostam. Aquela Phalaenopsis que a gente plantou na live passada está sendo cultivada na casca de cajá, tá? Aí o que acontece? A Phalaenopsis gosta de um pouquinho mais de umidade. Então, como a casca de cajá ela seca muito rápido, ela é um material mais que não segura tanta umidade, aí a gente coloca um pouquinho de esfagno, tá? Para dar uma segurada mais na umidade. Você acha que as orquídeas preferem pedra, que nem a argila expandida, brita, o seixo, ou prefere os orgânicos? A casca de cajá, de macadâmia, a casca de pinos? O que acontece? Existem 3 tipos de crescimento de orquídeas. A gente comentou um pouquinho na live passada. Existem as orquídeas epífitas, que se desenvolvem nos troncos e galhos das árvores. Existem as terrícolas, tá? Não é terrestre, terrestre é em geral, tudo que a gente tem no planeta Terra. Então, não existe orquídea terrestre, é orquídea terrícola. Aqui eu trouxe como exemplo essa Calanthe vestita, tá? É uma orquídea terrícola. Então, lembra daquelas trocas de nome? Então, trocou o nome. Que é um substrato mais orgânico, assim, né? Uma terra vegetal, assim, bem fofinha, mais orgânica. E existem as orquídeas rupícolas, que se desenvolvem entre as fendas das rochas, onde é que tem um pouco de areia grossa ali, né? Na natureza. Absorve um pouco de matéria orgânica também, algumas folhas. Então, o que acontece? As orquídeas é uma das plantas, assim, que eu acho uma das plantas mais interessantes, mais inteligentes que existe. Por quê? Porque ela se adapta em qualquer material. Vocês já viram a diversidade de substrato que a gente pode utilizar. E ainda tem mais 3 aqui para mostrar para vocês. Então, as orquídeas, principalmente as epífitas, elas se aderem a qualquer material que seja limpo e que tenha uma boa durabilidade. Então, a gente pode cultivar orquídea epífita, desde um pedaço de isopor por a caco de vidro. A gente pode utilizar caco de vidro, mas
por ser um material cortante e perigoso, a gente não utiliza. Você pode amarrar, cultivar orquídeas epífitas em qualquer lugar, desde que seja limpo e que tenha uma boa durabilidade. Entendeu? Então, assim, as orquídeas elas conseguem se adaptar. Entendeu? Tem orquidários aí que tem orquídeas rupícolas, que são encontradas em rochas. Eles cultivam um mix com casca de pinos. Por quê? Porque na natureza, muitas das vezes, não é só rocha. São nas fendas ali, então tem um pouquinho de matéria orgânica. Aí eles fazem um mix de brita ou com seixo, ou com argila expandida, com um pouco de areia grossa, com algum material mais orgânico, como a casca de pinos, mas em porcentagens menores, eles focam mais na brita. Então, assim, tem as suas especificações, essas certas crescimentos de orquídeas. Então, a gente tem que ver se é uma orquídea rupícola, a gente não vai pegar ela e plantar só na casca de pinos. Ela pode se desenvolver, ela se adapta, entendeu? Mas na natureza dela, ela prefere o material mais rochoso. E as terrícolas é aquele material mais orgânico, né? Uma terra preta, uma terra vegetal, com um pouquinho de casca de pinos ali, sempre bem drenado. Então, assim, tudo depende do cultivo da pessoa, da disponibilidade de substrato que ela consegue na região dela. Então, eu vou falar um pouco da experiência que eu tive com alguns substratos aqui, né? E vou falar por que eu parei de utilizar alguns e por que eu aderi ao cultivo mais no seixo de rio. Tá. Então, para terminar a questão dos tipos de substrato, tem aqui a caco de telha. A gente pode utilizar o caco de telha também. Eu tenho um dendróbio, um densiflora, não trouxe ele aqui, mas ele está sendo cultivado só em caco de telha, tá? Então, a gente pode utilizar só no caco de telha, ele segura um pouco mais de umidade, tá? E a gente pode fazer um mix, tá? Uma observação, tem que ser aquela telha que não tem resíduo, não tem verniz, tá? É aquela in natura mesmo, aquela telha natural, sem tintura, nada. Outro substrato que o pessoal, algumas pessoas utilizam, o orquidário americano lá da Heloísa e do Luiz, eles utilizam também lascas de sanção do campo. Sanção do campo é um arbusto que eles fazem cerca viva, né, em fazendas, sítios. Então você pode estar fazendo essas lascas e estar plantando as suas orquídeas. Tem um resultado muito bom. Ele é bem durável, ele é bem drenável, tá? Porque eu sempre falo assim, drenável. As orquídeas, elas não suportam ficar com as suas raízes encharcadas, tá? Por muito tempo. Então, por isso que a gente tem que utilizar um substrato bem drenado. Então, trazendo essas opções aqui, a diversidade é imensa. Então, você pode plantar só no seixo de rio, só na brita, só no caco de telha, só no sanção do campo triturado, só na casca de cajá, só na brita, entendeu? Mas os outros mais orgânicos, que são os tipos de coco, a casca de pinos, a casca de macadâmia, a quenga de coco esfagno, a gente tem que procurar fazer um mix, tá? Para dar uma regulada. Até por conta da sua durabilidade e por causa da sua drenagem, ok? Tem mais alguma dúvida a respeito do substrato? O pessoal vai falar assim, mas você vai pôr nessa totalmente inerte, a brita, e como que a orquídea vai se alimentar? O que acontece? Na natureza tudo é perfeito, né? Então, na natureza existe algumas simbioses, tá? Entre alguns fungos benéficos, como micorriza. A orquídea na natureza só desenvolve aonde tem a presença desse fungo micorriza. Então a raiz começa a se alimentar ali. Não sou expert nessa área, mas eu sei um pouquinho e posso estar passando isso para vocês. Então as orquídeas na natureza há uma simbiose com a natureza. Muitas pessoas pensam assim, a natureza não é adubado, então eu não vou adubar as minhas orquídeas. Não é assim, pessoal. Na natureza é só o cocô do passarinho, só algum bichinho que morreu ali. Não, na natureza é muito mais do que a gente imagina.
há uma grande simbiose. O Marcos Locatelli, eu não sei se na live que você fez com ele, se ele chegou a explicar um pouquinho dessa simbiose. Mas a simbiose com esses fungos benéficos, como o micorriza, né? O fungo se alimenta um pouco da matéria da orquídea, a orquídea propõe para ela algumas outras coisas e outros elementos também naturais, entendeu? A gente vai finalizar falando sobre adubação, um pouquinho da adubação que eu utilizo. Então, na natureza, é perfeito. Então, o que acontece no cultivo caseiro, no cultivo em casa? A gente tem que alimentar a orquídea, entendeu? Então, para a gente alimentar a orquídea, a gente tem que ter um substrato bom para manter as raízes saudáveis, para ela poder absorver esses nutrientes e passar, ok? Então, em casa, a orquídea, tipo assim, ela não retira nada, por exemplo, tira alguma coisa, mas ela praticamente não retira nada da casca de pinos, até porque ela é tratada, entendeu? A brita é um material inerte, não tem nutriente nenhum, entendeu? Então a gente tem que dar esse alimento para a orquídea através da adubação, tá? Outro substrato também que a gente pode, o carvão, o isopor, tá? É um material inerte, leve, tá? Tem uma boa durabilidade e as orquídeas gostam também desse material, tá? Então, para finalizar essa parte de substrato, eu vou falar um pouquinho das experiências que eu obtive. As minhas orquídeas, eu cultivo todas elas em cachepôs, tá? Por ser o meu orquidário ser aberto, eu não tenho a proteção plástica. Outra coisa, os meus cachepôs, eu faço eles com madeiras nobres, tá? A madeira que eu utilizo é roxinho, por isso até a cor dele é meio roxinho. Então, é um cachepô que tem uma boa durabilidade. Então, não tem lógica eu pegar um cachepô que dura 4, 5 ou mais anos e utilizar um substrato como a casca de pinos que dura ali 3 anos, 4 anos no máximo, entendeu? Então, por isso que eu parei de utilizar a casca de pinos, o esfagno, tá? Chips de coco eu nunca utilizei. A quenga de coco também ainda não utilizei, inclusive eu pretendo, porque o pessoal tem curiosidade e quer ver alguns resultados também. Então eu vou estar fazendo alguns testes com todos esses substratos aqui, vou estar plantando e mostrando para o pessoal o resultado de cada um, tá? Então o que acontecia? Eu tinha lá um cachepô bom, mas tinha eu pegava a casca de pinos, fazia um mix com carvão e com a brita. Aí o que acontecia? A casca de pinos começava a apodrecer, aí os micro-organismos que fazia a casca de pinos se decompor, ia decompor também um cachepô. Então a vida útil do cachepô diminui por ter esses micro-organismos, por ter algo que está em decomposição ali. Então, por isso que eu não utilizo. Não que você não possa utilizar, você pode utilizar, mas a durabilidade vai ser menor. Por exemplo, são difíceis as pessoas que fazem cachepôs com uma boa durabilidade. Geralmente a gente consegue de pinos e outras madeiras aí menos nobres. Então, se a gente tem um material mais nobre, a gente utiliza um substrato melhor, tá? Outra coisa, tem outro fator. A orquídea, ela não gosta de ser mexendo nela, de você ficar mexendo, trocando de lugar, mexendo nela. Então, por isso que é bom utilizar um substrato que tem uma boa durabilidade. Douglas, mas você falou que grandes produtores utilizam esfagno, os chips de coco, a casca de pinos. Mas por quê? Eles têm o controle da umidade. E outra, é uma coisa comercial, não vai ficar ali, entendeu? Então não tem lógica eles utilizarem um material muito durável, como a brita, como o seixo, se é uma coisa que não vai ficar ali para sempre. Então, geralmente, o que acontece? Quando a gente adquire uma planta, ela já está no limite do seu crescimento, tá? Já está aqui, ó, já está passando do vaso, ou o substrato já começa a apodrecer,
Então, o que acontece? A gente tem que adaptar o nosso cultivo, entendeu? Então, por isso que eu acabei optando por utilizar materiais mais duráveis, tá? Então, hoje, atualmente, eu utilizo o seixo de rio, tá? Com um pouquinho de esfagno, bem pouquinho, só para ter uma umidade inicial para as raízes começarem a enraizar. Eu utilizo a casca de cajá, eu fiz alguns plantios, postei lá no YouTube o vídeo, vou mostrar os resultados. As plantas já estão começando a enraizar. Outro material que eu já tive experiência foi caco de telha. É perfeito, tem orquídea no caco de telha há 4 anos, que é um Dendrobium densifloro. Fiz vídeo de cultivo de Dendrobium densifloro e mostrei para o pessoal, um material que não apodrece, então dura muito tempo. A brita, no nosso caso, a brita é calcária, então não tive um bom resultado. Obviamente, em outros estados do país, a brita é melhor, tá? A casca de macadâmia, eu tive a experiência de usar ela pura, não foi muito boa, segura muita umidade. Chega a época da chuva, começa a apodrecer as raízes e fungar a planta. Então, se você for utilizar a casca de macadâmia, procure fazer um mix, igual eu fiz com a Cattleya Witten, aqui utilizando material inerte. Qual que é a proporção que eu geralmente indico? Uma parte de um substrato orgânico para uma parte de substrato inerte, tá? Como a brita, o seixo de rio e a argila expandida, ok? Aí tem outra questão também, tem a questão da drenagem do vaso. É super importante. Por mais que o cachepô seja bem vazado, a gente deve fazer uma camada de drenagem, tá? Para quando tem um excesso mais de água, a água escorrer melhor. Douglas, o que você aconselha? Mostra para a gente o que dá para ser utilizado na camada de drenagem. Na camada de drenagem, a gente sempre utiliza material inerte, que não apodrece. Eu gosto de utilizar muito o isopor, tá? Por que a gente tem que utilizar material inerte? Porque geralmente no fundo do vaso é onde se concentra a maior umidade, tá? Então não tem lógica pegar a casca de pinos e colocar como drenagem. Então a gente tem que utilizar materiais inertes. Eu gosto de utilizar muito o isopor, porque ele é leve, então como eu utilizo o seixo de rio, que ele é um pouco pesado, dá uma regulada. Então você pode utilizar para drenagem, anotem aí, pessoal, para drenagem, materiais inertes como isopor, a brita, seixo de rio, argila expandida e o caco de telha, tá? A gente pode utilizar isso daí. Rolha de Douglas. vinho, tem tanta coisa. Sim, não. Aqui eu trouxe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu trouxe 12 substratos. E há muito mais. Como a rolha de vinho mesmo, ele é um material que é bom para cultivar. Entendeu? Mas ele é um material não tão barato. Então, assim, Não você joga pode fazer... rolha de vinho fora. Oi? Não joga rolha de vinho fora. Isso. Só que hoje está sendo muito substituído pelo plástico também, né? Mas ainda tem. Então, Douglas, qual é ali a quantidade de camada de drenagem que é o ideal? O ideal é você fazer 1/3 do vaso, tá? Com a camada de drenagem. Ai, que lindo. Aqui eu fiz esse exemplo aqui para vocês. Sempre coloque Printa essa tela. Posta e marca a gente. Fantástico. Isso. O fundo de drenagem, a gente sempre utiliza 1/3 do vaso, tá? Só 1/3? Só. No mínimo, 1/3. Mas a gente pode utilizar até 50% do vaso, tá? A gente pode utilizar. Então, se eu quiser pegar o isopor e plantar só no isopor, posso. Mas com o vento vai tirando o isopor. Então, por isso que a gente utiliza um outro substrato, né? O que você então, pôs assim, substrato? Oi? Esse substrato... Então, eu montei esse esqueminha aqui mostrando o sistema de drenagem mais comum,
pessoal geralmente utiliza o isopor, mas no lugar do isopor você pode utilizar argila expandida, caco de telha, seixo de rio e brita, tá? Os substratos são esses que eu mostrei aqui, tá? Então, esse substrato, eu resolvi fazer esse esqueminha com o substrato mais comum, mais acessível para as pessoas, que é a casca de pinos, tá? Tem a brita aqui também. 10% de carvão? Isso. Ó, aqui tem um carvão, aqui tem outro. Percebe que você vê assim, aqui é brita, né? Mas percebe que você vê assim, um pedacinho aqui, outro ali de carvão, tá? Menos é mais pro carvão. Menos é mais. Nunca Então que é vão isso. esquecer. Oi? Nunca que eles vão esquecer. Pessoal, o que a gente está ensinando, ensina, coloca a setinha lá no Stories para ensinar o pessoal. Puxa lá a setinha, brita, carvão, casca de pinos, carvão 10%, né? Embaixo um terço de Um drenagem. terço de camada de drenagem, que pode ser qualquer material inerte, tá? Que não apodreça, como isopor, tá? O isopor geralmente é o mais legal de se utilizar por ele ser leve, ok? E as raízes das orquídeas é incrível. E eu não tenho aqui nenhum exemplo para mostrar para vocês. Mas a raiz da orquídea, ela chega a furar o isopor. A raiz entrelaça no isopor. É muito legal de se ver isso daí. Então, sobre substrato, a gente já falou a questão de durabilidade de alguns, né? Falou os mix que a gente pode utilizar, como funciona a camada de drenagem, ou um terço do vaso, ou 50% do vaso. Agora a gente vai falar da rega em cachepô. Mas quando a gente fala de rega em orquídea, muitas pessoas perguntam para mim, vai no meu direct, pergunta para mim, Douglas, quantas vezes eu molho a minha orquídea? Não tem como eu falar, molho 2 vezes por semana, molho todo dia, molho um dia sim, um dia não. Por quê? Cada ambiente, cada quintaldário, orquidário, varandário, né? Eu falo assim porque a Vanessa Merlin, que tem o canal Orquidicas no YouTube, ela fala assim, é a situação de várias pessoas, às vezes a pessoa não tem uma estrutura, né? Como eu tenho, por exemplo, com uma cobertura com a tela de sombreamento. Então, muitas pessoas cultivam na beirada de varanda, né? Então, a gente fala assim, varandário, né? Quintaldário, cultiva no cantinho no quintal, né? Tem apartamentos também, que pessoas têm apartamento. Então, por isso que a gente fala assim. Então, como é que funciona a rega? A rega, ela não tem não é uma receita. Eu não posso falar para você, molhe suas orquídeas tantas vezes por dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu vejo muito o pessoal falar assim, postar nas redes sociais, falar quantas vezes eu molho. A pessoa coloca lá embaixo, 2 vezes por semana, todo dia. Não é assim, por quê? Cada ambiente da gente. Pessoal, deu uma travada. Pessoal, fala aqui para mim. Isa Moraes, Ana Zelmira, deu uma travada? Douglas. Caiu, né? Douglas, manda uma solicitação aqui para mim. Deve ser a chuva, né? Ele vai falar agora da irrigação. Pessoal, vai lá no link que está na minha bio e se inscreva no curso gratuito, que é o maior que eu vou fazer. Eu já fiz até hoje. Começa dia 7/11. Travou. Douglas, manda aqui para mim. Uma solicitação. Não sei se ele vai conseguir entrar. Deixa eu mandar uma solicitação para ele.
Douglas. Enviei para ele aqui. O link está na bio. Começa dia 7/11. Curso online maravilhoso. Plantas e orquídeas. 7/12. Voltou. Voltei, pessoal. Pode falar da irrigação, né? Isso, tá normal agora, pessoal? Tá normal. Tá normal? Que parte que travou? Você lembra? Não falou nada da irrigação para nós. Sério? Tá. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas perguntam para mim, e vai no meu direct, pergunta: Douglas, quantas vezes eu molho a minha orquídea? Não tem como eu falar quantas vezes você molha. Porque eu não sei como é o seu substrato, se você cultiva em cachepô, vaso plástico, vaso cerâmico. Eu não sei como é que é a sua umidade ambiente, que é muito importante para o cultivo das orquídeas. Então, não tem como eu falar para vocês: molhe suas orquídeas dia sim, dia não, molhe suas orquídeas todo dia, molhe suas orquídeas 2 vezes por semana. Eu vejo muito o pessoal perguntar nas redes sociais e as pessoas falam lá embaixo: molhe 2 vezes por semana, molhe 1 vez por semana. Não é assim. A gente tem que analisar o nosso cultivo. Deixa eu dar uma erguida. Tem que analisar o nosso cultivo, entendeu? Então, como é que acontece? A rega não é uma receitinha. A gente tem que ter essas observações no nosso cultivo, tá? Então, Douglas, como que eu vou saber quando regar minha orquídea? Eu sempre falo que a orquídea odeia ficar com suas raízes encharcadas. Então, o que acontece? Existe apenas uma regra para a rega, que é a seguinte. Inclusive, a Ana, ela bateu bastante nessa tecla essas semanas que passou aí, se não me engano, que é o seguinte: você vai molhar a sua orquídea toda vez que ela estiver seca. Você molha, secou, molha de novo, entendeu? Douglas, quais os horários que a gente pode fazer as regas? Eu trago para as pessoas 2 opções. Ou no início da manhã, no máximo até as 8 horas da manhã, para não pegar aquele sol mais quente, tá? A temperatura mais alta do dia. Ou no final da tarde, depois das 4 horas da tarde. Eu gosto de regar depois das 4 horas da tarde, tá? Então, assim, em questão de rega, a pessoa ou rega de manhã bem cedo ou rega no final da tarde. E como é que você rega? Você tem que regar em abundância. Você tem que molhar o seu vegetal e o substrato, principalmente o substrato, tá? E a água tem que escorrer, entendeu? Tem que ser em abundância. Então, você rega bem. Por exemplo, um exemplo aqui. Eu reguei às 4 da tarde de hoje. Se amanhã, quarta-feira, às 4 da tarde, já estiver totalmente seco o substrato, a gente molha novamente. Agora, se estiver úmido, a gente tem que esperar secar. Entendeu? Show. Tá normal a live, Ana? Oi? Tá, estabilizou aí a live? Legal. Isso, vamos continuar. Então, assim, não existe uma regra, não é uma receitinha. A única regra que a gente deve ter é essa: molhou, tem que esperar secar para molhar novamente, tá? Como eu disse, as orquídeas odeiam ficar com as suas raízes encharcadas. Aí eu bato naquela tecla sobre substrato. Se você tem orquidário aberto que recebe chuva, utilize um substrato mais drenável, tá? Ainda mais se for em vaso plástico. Fure muito bem o fundo do vaso, pode furar até nas laterais e utilize um substrato bem drenável, tá? Vaso de barro é a mesma coisa, tá? Então, rega em geral, cultivo em geral, tudo em cachepô, vaso plástico, cerâmico, tronquinho. A gente sempre tem que regar quando estiver seco, tá? Entra também uma parte bem interessante, que é a questão da umidade ambiente, a umidade relativa do ar.
Ah, quais são as formas que a gente pode aumentar a umidade ambiente? Molhando o chão do orquidário, tá? No horário mais quente do dia, a gente vai lá e molha o chão do orquidário, tá? Só o chão, não molha as orquídeas, só o chão do orquidário. Molha bem que vai subir aquela umidade, vai ajudar, tá? Outro fator que a gente pode ter para aumentar a umidade, as plantas parceiras das orquídeas, como o Pablo sempre fala. Bromélias, samambaias, algumas folhagens, tá? Muitos orquidófilos não gostam, tá? Colecionadores não gostam de ter essas plantas diferentes das orquídeas, tá? Por quê? Porque pode trazer algumas pragas, como cochonilha, pulgão, tá? Caramujo. Mas o que acontece? A gente tem que fazer uma limpeza, sempre tem que fazer manutenção, tá? De limpeza das plantas. Então, para quem me acompanha sabe que tem as orquídeas empenduradas e tem as bancadas. E em torno do orquidário, em volta do orquidário, eu tenho uma cascata, tá? Que vocês podem fazer uma cascata, uma fonte de água, que ajuda um pouco com a umidade ambiente. E tem as samambaias e bromélias e algumas folhagens. Isso ajuda muito com a umidade ambiente. Porém, sempre tem que fazer manutenção. Tirar a folha velha de samambaia. Cuidar com essas praguinhas aqui, tá? Que pode acontecer de ter. Então, sobre rega, acredito que é isso daí. Falamos um pouco da umidade ambiente também, que é muito importante para o cultivo das orquídeas. Douglas, Okay? o que você acha da gente fazer uma live domingo ou segunda para falar de adubação e propagação das orquídeas, para não ficar rápido? Pode ser, pode ser. Você quer falar Pode o ser. dia ou você quer olhar e me falar? Oi? Porque adubação, o pessoal tem muita dúvida, e fazer muda de orquídeas, o pessoal tem muita dúvida. Uhum. Que dia que dá para você? Que aí o pessoal que está aqui já volta. Tá, eu não posso nos domingos, tá? Que nesses 2 últimos domingos agora, eu você já acha tenho de live. segunda, dia 23? Pode ser, pode ser. Pessoal, aí então segunda, dia 23, a gente fala de adubação das orquídeas e a gente fala como fazer mudas de orquídeas. Porque se a gente... Eu tenho medo de passar muito tempo, depois a live não salvar, eu morro. Ah, sim, ah, sim. Aí dia 23, Então a live de hoje, a live de hoje, a live anterior, a gente mostrou como plantar no cachepô, tá? Invertido e normal. Nessa live, pessoal, a gente falou sobre os tipos de substrato que a gente pode utilizar, então você tem que ver na sua região o que você consegue aí, tá? E tem que ter algumas observações. Falamos de como a gente pode regar as nossas orquídeas, tá? E questão da umidade ambiente. Beleza? Para finalizar a live, vamos tirar um print, Ana? Vamos. E eu anotei aqui, dia 23, a gente vai falar de adubação e como fazer mudas de orquídea, certo? Certo. Segunda-feira. Isso aí. Então, deixa eu pegar uma planta aqui para finalizar a live. Deixa eu ver. Cavanda. Pessoal, tira um print, compartilha a live. Tudo que é bom compartilhado fica melhor. Isso. Então, assim, pessoal, tira o print, marca a gente, tá? Compartilha nos stories. Bem legal. Isso. Então, vamos contar até 3, pessoal. Aí vocês tiram um print bem bacana. Vamos lá. 1, 2, 3. Hora do print. Valeu! Douglas, certinho? Muito obrigada, gratidão. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui com a gente. Feliz noite! Descansem, porque o dia amanhã vai ser incrível. O que você quer falar, Douglas? Fica à vontade. Oi? Pode falar o que quiser. Eu só tenho a agradecer, Ana, mais uma vez por proporcionar o seu espaço novamente.
para a gente compartilhar um pouquinho de experiência que a gente sabe em cima do nosso cultivo. E que, novamente, eu falo que você está fazendo um papel muito bacana para nós orquidófilos que cultivamos as plantas, principalmente as orquídeas, tá? Isso é uma forma de fortalecer a orquidofilia. Então, está sendo muito importante isso que você está fazendo. E esse pouquinho de conhecimento que a gente está passando está sendo muito legal também. O pessoal tem gostado bastante, tem dado um retorno para a gente, dado um feedback, agradecendo as aulas que a gente está dando, a atenção, e isso é muito bacana. Então, só tenho a agradecer a você, Ana, por proporcionar esse espaço para a gente compartilhar os nossos conhecimentos e a todos vocês que estão participando com a gente. Vamos então, um grande abraço para orquidofilia. todos vocês e para você. Beijo, beijo, pessoal. Um abraço. Beijo, tchau, pessoal. Vocês. Valeu, Douglas. Arrasou de novo. Tchau, tchau, tchau.